Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados do meu coração, que bom que vocês estão com a gente para celebrarmos a Eucaristia. Acolho os irmãos que vêm também de outras comunidades. Hoje eu acolho também a dona Oswaldina, que é a nossa coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, e que passou o dia de ontem e de hoje dando formação para os nossos paroquianos amados. Acolho também os irmãos que vêm de outras comunidades. Acolho também as famílias enlutadas que vêm rezar o 7º dia dos seus, a família do Antônio Giacomini vem rezar o seu 7º dia, os irmãos também da nossa paróquia e também aqueles que estão participando dessa missa de casa pelas redes sociais da Paróquia dos Sagrados Corações. Filhos queridos, depois de termos vivido todas as graças dos tempos especiais da vida de Jesus, vivemos aí as graças do Advento, do Natal, as graças do tempo de Quaresma, do tempo de Páscoa, tempo pascal, vivemos a ascensão do Senhor, vivemos a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, celebramos a Santíssima Trindade, vamos voltando para esse tempo que a igreja chama de tempo comum, que é o tempo do dia a dia da vida de Jesus. De manhã eu disse assim, é o tempo dos corres de Jesus. Jesus está no seu corre do dia a dia de Jesus. E no corre de Jesus do dia a dia é que nós vemos esse texto que o Evangelho nos traz hoje, que é do evangelista Mateus. E veja que interessante, filhos queridos, porque quem escreve o Evangelho de Mateus é o evangelista Mateus. Mateus, apóstolo e evangelista. E ele escreve, e hoje ele está dizendo, narrando ali no texto que a gente leu, o primeiro encontro dele com Jesus. Qual que era a profissão de Mateus? Cobrador de impostos. Cobrador de impostos, naquele contexto histórico, era um pecado, era um pecador público. Todo mundo sabia que os cobradores de impostos eram pecadores, então eles eram reconhecidos como pecadores. Mateus se sabia pecador naquele contexto histórico, e ele mesmo está narrando o dia em que Jesus o viu. E veja o que ele leu, o que ele escreveu ali. Jesus, passando por ali, viu um homem chamado Mateus. Naquele contexto, filhos queridos, todo mundo que olhava para aquela cadeirinha onde estava sentado Mateus, via o quê? Um pecador. Todo mundo via um pecador, todo mundo via um cobrador de impostos. Mas Jesus, quando passou, olhou e viu, pelas palavras do próprio Mateus, viu um homem chamado Mateus. Então Jesus, filhos queridos, ele não vê os rótulos que a gente coloca. Eu e você ficamos colocando rótulos em muitas coisas, em muitas situações, em muitas pessoas, rotulamos disso, daquilo, Jesus vai muito além disso. Jesus passou e viu o homem, o Filho de Deus, aquele que se chama Mateus, porque o amor de Deus por nós, isso nós aprendemos nas pregações do amor de Deus, no primeiro anúncio da palavra, no querigma. O amor de Deus é pessoal. Deus nos conhece pelo nome. Ele sabe que eu sou o Padre Sedemir. Ele sabe de você pelo seu nome. Hoje em dia, né, a gente vai aí fazer contrato, assinar coisa, é número de CPF, é não sei o que, blá, blá, blá. Deus não, Deus conhece a gente pelo nome.
E quando ele passa por aquele pecador publicamente conhecido, ele o vê como filho de Deus, um homem chamado Mateus. Deus conhece você pelo seu nome, o amor de Deus por você é pessoal. Se só existisse você no planeta Terra, se não existisse mais ser humano nenhum, Deus iria te amar do mesmo jeito que Ele te ama hoje, porque hoje Ele já te ama como se você fosse único no mundo. Ele te chama pelo nome. O profeta Isaías diz: eu te chamo pelo nome, és meu, te tatuei nas minhas mãos, és um filho amado, troco reinos por ti. Mesmo que uma mãe esqueça o filho, eu jamais esquecerei o filho que gerei. Filhos queridos do meu coração. E ele pede para Mateus: vem, segue-me. E o que o Mateus fez? A palavra diz um verbo interessante, porque diz: Mateus erguendo-se, ergueu-se, levantou-se, saiu daquela inércia, daquela mesa de falcatruas, de conchavos. A mesa do cobrador de impostos era cheia de rolo, cheio de falcatrua. Ele fazia rolo com um monte de gente, e aquela coisinha de cobrar uma moedinha para ele, outra moedinha, e era 2, 3, fazia aquelas divisões todas. Mas quando Jesus toca no coração dele, ele levanta-se, ele ergue-se, ele sai daquela situação do erro, ele se ergue daquela situação do pecado, se levanta e segue Jesus. Todas as pessoas ficaram felizes com essa conversão de Mateus? Não ficaram. Os fariseus são os homens da lei, são aqueles que conhecem a lei, os que estudam a palavra. Os fariseus são os pagadores de impostos e os pagadores também do dízimo. Há um texto na Sagrada Escritura que diz que alguns fariseus pagavam o dízimo até da hortelã e das ervas. No mínimo detalhezinho, eles cumpriam a lei, eram cumpridores da lei. E aí quando eles veem Jesus chamando aquele homem, aquele pecador, Mateus, e eles veem que Jesus foi jantar na casa do Mateus, e aí o Mateus fez uma jantinha para Jesus, fez lá um entreveiro, era época de pinhão, chamou Jesus, e o Mateus estava tão feliz com a conversão dele, com o chamado que Jesus tinha feito, que ele chamou os amigos dele tudo para aquela janta, para experimentar o entreveiro, porque ele queria que todos os amigos dele conhecessem também Jesus. Mateus é um pecador. A maioria dos amigos de Mateus era o quê? Pecadores. E aí Mateus chamou esses amigos dele, e eles foram todos para a casa de Mateus. A casa de Mateus, quem chegasse na porta da casa pensava que tinham quebrado um garrafão, porque só tinha caco lá dentro, só a tranqueira, só os amigos do Mateus. A cacaiada estava toda na casa do Mateus, os cacos tudo lá. Aí os fariseus chegaram, os fariseus, os homens da lei, os estudiosos da palavra, chegaram e perguntaram para os discípulos de Jesus. Não tiveram coragem de perguntar a Jesus, foram para os discípulos: por que teu mestre come com pecadores e senta nessa mesa de pecadores? Jesus ouviu a pergunta deles, escutou. E aí Jesus, sem perder o equilíbrio, sem entrar em gritaria, sem entrar em xingamentos, sem perder a estrutura, Jesus olhou para eles e disse: olha, quem precisa de médicos são os doentes ou os saudáveis? Eu vim para os doentes, eu sou médico, e o médico vem para visitar, para curar, para tratar, para acompanhar os doentes. Então eu tenho que estar aqui, porque eu sou médico, vim para cuidar dos doentes. Os saudáveis não precisam, eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Então eu tenho que estar aqui. Se os fariseus tivessem prestado atenção em tudo aquilo que eles leram da palavra, eles tinham notado, por exemplo, que Jesus, quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus estava inaugurando uma nova religião, mas até aquele momento o batismo era o batismo de conversão dos pecados.
então ia até João Batista para se confessar, quem era pecador. Quando Jesus foi batizado às margens do Rio Jordão, o Rio Jordão estava lotado de pecadores. Quando Jesus foi crucificado na cruz, do lado dele tinha 2 padres, santinhos, igual o padre Sedemir assim. Não, tinha 2 ladrões, pecadores. Então Jesus estava sempre à mesa com os pecadores. Quando Zaqueu quis ver Jesus, Jesus foi para a casa de Zaqueu, cheio de pecadores. Então Jesus estava no meio das pessoas que precisavam dele. E aí ele termina o evangelho dizendo isso: eu vim de fato não para chamar os justos, mas chamar os pecadores. E aí, filhos queridos, ele termina remetendo, porque como ele está falando com os fariseus, que são os homens da lei, conhecem as Sagradas Escrituras, conhecem a Bíblia, ele cita um versículo que vai remetê-los à primeira leitura que nós lemos hoje, que é da profecia de Oséias. Jesus diz assim: aprendei de mim, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Aí os fariseus entenderam que ele estava falando da Sagrada Escritura, e eles voltaram lá na primeira leitura que nós lemos hoje, muitos séculos antes de Jesus, a profecia de Oséias. Deus fala através do profeta dizendo assim, ó: é preciso seguir a Deus para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ela virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Então a palavra de Deus dá certeza de que Deus virá, certo como a aurora. Todos os dias a gente sabe que vai ter aurora, todos os dias vai ter uma noite, depois um outro dia, depois uma outra noite. Certo como a aurora virá o Senhor, e é preciso aprender a segui-lo, diz o profeta Isaías. Só que quando Deus vier, como é que eu vou tratar esse povo que aqui está? Será que o amor das pessoas que dizem seguir o Senhor é um amor como a nuvem da manhã? Um amor como o orvalho que cedo se desfaz? Quem já viu aquele orvalhozinho assim da manhã, né? Aqueles dias de inverno, na casa que tem uma graminha, lá no campo, no interior. Quando eu era criancinha, eu ia para Angelina fazer farinha no inverno, lá com os meus tios e meus primos. E daí de manhã tinha aquela geadinha em cima da grama. No primeiro sol já se desfazia. O profeta está perguntando: será que o amor dos filhos de Deus é assim como o orvalho da manhã? No primeiro solzinho já se desfaz? Dessas pessoas que trazem sacrifícios, será que será assim o amor? Como que eu irei tratá-los? Veja, diz o profeta Oséias: quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus, quando falou lá no evangelho de Mateus: aprendei de mim, prefiro a misericórdia do que o sacrifício, ele está dizendo o que Oséias disse séculos antes, através de Oséias, Deus falando: prefiro amor do que sacrifício, misericórdia do que holocaustos. É uma religião, na época de Oséias e também no tempo de Jesus ainda, do sacrifício, dos sacrifícios. As pessoas que tinham pecados, elas levavam lá para expiar os seus pecados um cordeiro, imolavam o cordeiro, colocavam morto sobre o altar, sangravam o cordeiro, um boi, um touro. Quando Jesus Cristo foi batizado no templo com 40 dias de vida, o batismo, que era o batismo daquela época, Jesus foi apresentado por José e Maria. O que José e Maria levaram para apresentar no templo? Quê? Um casal de pombinhas, de rolinhas. Ainda bem que pelo menos uns 2 ou 3 souberam, ufa, salvo pelo gongo. Porque eles eram pobres, José e Maria eram muito pobrezinhos. Então eles levaram um casal de rolinhas, de pombinhas. Os ricos davam um cordeiro, era o sacrifício. Levavam, pagavam o dízimo direitinho. Mas Jesus diz: me agrada mais a misericórdia e o amor. Porque de que adianta trazer um cordeiro, trazer a primeira colheita, se entre vocês há discussões, se vocês falam mal um do outro, se vocês não conseguem entender que eu estou perdoando esse pecador Mateus, vocês não conseguem aceitar que eu me sente à mesa com ele, vocês o estão julgando, o estão condenando. Eu prefiro o amor, prefiro a misericórdia. Do que adianta trazer os sacrifícios?
ainda mais que os sacrifícios levados eram sacrifícios dos outros, não era o próprio sacrifício. Eu estou matando o meu cordeiro, o que eu estou sentindo com isso? Eu estou oferecendo um casal de pombinhas, mas o que eu sinto? Qual que é a conversão que isso traz? O sacrifício que Jesus continua pedindo, e daqui a alguns minutinhos o padre vai rezar assim, ó: orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus. Por Deus Pai. Então o padre pede, o padre reza em favor de todos nós, para que o nosso sacrifício, o sacrifício da missa, seja aceito por Deus. Para que o sacrifício da missa seja aceito por Deus, nós temos que estar entregando o nosso coração como sacrifício. Não um sacrifício de um outro, um sacrifício de um bode, de um touro, de um cordeiro, como era antes. Jesus se torna o Cordeiro de Deus, agora é o sacrifício eterno, e nós celebramos esse sacrifício a cada missa. Cada missa é o sacrifício da entrega do Senhor, e nós rezamos aqui para que o nosso sacrifício, o sacrifício da missa, seja aceito por Deus. Esse sacrifício, uma alma penitente, um coração contrito, uma alma generosa, alguém que sai de si mesmo. Olha, os irmãozinhos e irmãzinhas da pastoral da pessoa idosa, saindo de si mesmos, vão ao encontro daquele idoso solitário, do idoso enfermo, visitar, conversar um pouquinho. É um sacrifício de um coração generoso. O sacrifício que nós temos muitas vezes dentro de casa, quando a gente sabe que a gente está com a razão, a nossa vontade é gritar forte que a razão é minha, que eu estou certo, mas eu conto até 10 milhões e 500 mil, me acalmo e deixo a razão ficar com o outro, para que nós tenhamos paz e harmonia. É um sacrifício. O sacrifício que você fez saindo hoje para vir de casa para a Santa Missa, o seu tempo, o seu horário. Você tinha outras coisas que você poderia estar fazendo. Algumas você antecipou para poder estar aqui, outras você deixou para fazer depois para poder estar aqui. Mas você veio, está oferecendo como um sacrifício o seu tempo, a sua alma penitente. O dia que você vem a esta igreja para fazer um minutinho de adoração diante do Santíssimo Sacramento. O dia que você se desloca da sua casa para fazer uma obra de caridade, de generosidade. O dia que você vai ao encontro de um irmão enlutado para dar um conforto para ele. O dia que você vai visitar um amigo, um conhecido num hospital. O sacrifício de um coração contrito. Esse é o sacrifício que agrada o coração de Deus. Alma penitente. Veja, filhos queridos, as coisas que são certas, que temos que fazer, precisamos fazer. Mas o que o Senhor quer, que além de fazer aquilo que tem que ser feito, é que a gente aumente a nossa graça. Oséias começa dizendo assim: é preciso conhecer, saber quem é Deus, conhecer a Deus. E conhecer Deus é do jeito que Jesus conheceu Mateus. Viu um homem chamado Mateus. Conhecer Jesus Cristo a gente não conhece só assim, de teoria, de estudar catequese. Não, é uma experiência que a gente faz com esse amor. E a experiência que a gente faz com esse amor faz com que nós ofertemos sacrifícios de nós mesmos e não dos outros. Filhos queridos do meu coração, aprendamos com Jesus hoje. Jesus vê aquilo que nós somos capazes. Vamos deixar de rotular. Façamos esse sacrifício. De manhã eu mostrava para os irmãos que estavam aqui o vaso, né? Olha esse vaso que lindo. O vaso maior aqui todos conseguem ver. É um vaso de barro. Nós temos em São José alguns oleiros. Temos um paroquiano nosso, o seu Wilson, faz coisas maravilhosas de barro. Tem aqui o seu Tatá, que faz uns vasos fantásticos. O oleiro que faz esse vaso sabe o barro que ele usou, a argila que ele usou, sabe as imperfeições que o barro tem, que o vaso tem, sabe quanto tempo durou para queimar esse vaso. Fez o vaso, e ele fez o vaso para que o vaso fosse assim, decorativo, bonito, com uma bela planta. Ele nem pensou que esse vaso pudesse chegar a estar na melhor paróquia do sul do mundo. Se ele tivesse pensado isso, ele teria botado umas cruzinhas, ter feito mais. Ele já fez por uma coisa boa, mas o vaso alcançou ainda um destaque maior do que ele poderia ter pensado. E está aqui, guardando essa planta. O oleiro fez para que ele fosse bem utilizado.
Mas eu posso depois arrancar essa planta, jogar fora e encher o vaso de, sei lá, coisas sujas, coisas podres. Posso ir lá e tirar um monte de sujeira, de coisa nojenta e colocar dentro do vaso. O oleiro pode ver aquele vaso cheio das coisas nojentas, podres, tirá-las e colocar de novo uma planta. O oleiro olha para o vaso que ele fez, e eu e você somos vasos moldados pelo oleiro. O oleiro que nos fez sabe do barro que nós somos feitos. Ele olha para nós e ele pensa sempre naquilo que melhor podemos fazer, na melhor decoração, na melhor planta. Agora, pode ser que assim como o oleiro que fez aquele vaso, o oleiro divino que é Deus, o divino oleiro que nos fez, também fique triste quando nos vê carregando podridão dentro de nós, quando nos vê armazenando rancor, quando nos vê armazenando ódio, raiva, desejo de vingança, quando nos vê não no altar de uma igreja decorando, mas jogados na periferia do mundo, pode ficar triste, mas Ele nunca desiste de nós. E se Ele passar, Ele vai ver o vaso chamado Padre Sedemir, e Ele sempre vai esperar que nós voltemos a ser um vaso de honra, um vaso para decoração, um vaso que guarde dentro dele uma bela planta. E esse é grande mérito de Deus. Não importa onde estejamos, não importa por onde tenhamos passado, não importa o que tenhamos carregado dentro de nós, no momento em que nós nos erguemos, ouvimos o chamado de Jesus e decidimos segui-lo, Ele esquece o que ficou para trás e diz: é de agora para frente, porque eu sei do que você é capaz, e eu sei para o que você foi feito. Então, se Deus age assim conosco, quem somos nós para não acreditar na conversão do nosso irmão, no poder de renovação, e para não acreditar que aquele vaso que hoje está sendo subjugado ou que está sendo subaproveitado possa voltar a ser um vaso de altar de igreja? Aprendamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim para os doentes e não para os saudáveis, vim para chamar os pecadores e não os justos. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna